A paz do Senhor, a quem vos fala, o pastor Paiva Júnior. Eu quero estar meditando no texto da palavra de Deus, uma palavra que Deus me deu muito atrás sobre como perder a bênção de Deus. Que muitas vezes nós colocamos que perdemos a bênção por situações externas, por causa dos outros. Eu não recebi isso por causa de fulano de tal, ou por causa da minha família, ou por causa disso ou daquilo, ou por causa do inimigo. Mas não, nós nos sabotamos, nós sabotamos a nossa vida e reclamamos porque a bênção não veio, porque o milagre não chegou, porque a porta não se abriu, e depois ficamos olhando dizendo assim, cadê a bênção? Mas nós sabotamos e nós perdemos a bênção. Pastor, a bênção pode perder? Pode. Muitos homens na Bíblia perderam a bênção de Deus porque não valorizaram a bênção do Senhor, porque tiveram certas atitudes que incomodaram a Deus e por isso deixaram de receber, de continuar recebendo a bênção, o milagre, a vitória, a prosperidade, porque desprezaram. E eu quero falar, eu sei que a palavra engloba várias situações e circunstâncias que você pode perder a bênção de Deus, mas algumas principais que muitas vezes nós cometemos e que arranca de nós a bênção do Senhor, né? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17, diz assim, eu quero ler, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar aqui, primeiro, a bênção de Deus não é para todo mundo. Mas pastor, Deus é amor, mas ele não abençoa todo mundo. A bênção é para os filhos. E quem é os filhos? A Bíblia diz que aquele que aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse recebeu a adoção de filhos, a saber, o Espírito Santo que nos adotou, né? E nos chamou de filhos, né? E agora nós chamamos ele de Abba Pai, papaizinho. Então nós somos adotados por Deus quando reconhecemos o perdão e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Quando isso acontece, você se torna filho, parte integrante da família de Deus. E quando isso acontece, você agora se torna participante da bênção. Agora a bênção é para os filhos. Aí você pode me perguntar, mas pastor, eu conheço gente que não conhece a Cristo, que vive no pecado, que está no pecado e recebeu um milagre de Deus. Eu creio. Mas isso chama-se misericórdia. Para o ímpio, para o que não é filho de Deus, isso é misericórdia. Mas para quem é filho, para quem aceita o perdão de Cristo, para quem vive nos caminhos do Senhor, tem a bênção. Para os outros, a misericórdia. E eu não quero ver a misericórdia, eu quero ver como filho. Mas como perco a bênção de Deus? Esaú perdeu a bênção de Deus, porque ao primogênito era determinado ter a bênção dobrada, né? Na lei judaica, todo primogênito tinha uma bênção dobrada. A bênção dobrada era de Esaú. Mas Esaú não valorizou e perdeu esta bênção. Atitudes que fazem eu e você perder a bênção. Primeiro, você entendendo que a bênção é para os filhos. Você que é filho, você pode perder a sua bênção? Pode. Por quê? A Bíblia diz, quando você não ouve a Deus, você perde a bênção do Senhor. Quando você prefere ouvir os outros, quando você prefere ouvir o que as pessoas dizem e não ouvir o que Deus fala, você deixa de ser abençoado. Deus abençoa aquele que o ouve, aquele que o escuta, né? Por isso a Bíblia diz assim para nós ouvirmos o que? Deus. Pedro diz, melhor ouvir a Deus do que aos homens. E muitas vezes temos ouvido aos homens. Temos ouvido o que os homens estão dizendo, né? Estamos deixando de ouvir a voz de Deus, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, né? Mas creram. Bem-aventurado aquele que ouve, né? O ouvido é uma das coisas mais importantes da vida do cristão, né? Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então você tem que ouvir, né? Ao som da última trombeta, o Senhor vem buscar a sua igreja. Quem ouvirá o som da última trombeta? O teu ouvido tem que estar ungido. E muitas vezes temos ouvido a palavras de homens, as situações de homens. Faça isso. E Deus fala assim, não faça isso.
né? Tem homens de Deus que olham para você e dizem assim, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e a palavra de Deus é contra. E você prefere ouvir o que o homem está dizendo, porque ele tem um resultado, porque ele tem uma aparência de um resultado, e você prefere ouvir ele do que a voz de Deus. Você se perde, porque a Bíblia diz, melhor ouvir a Deus, ainda que seja loucura. Ainda que você escute e fale assim, não, mas parece que está tudo dando errado. Ouça a Deus. Deus sabe o que faz. Deus, a sua palavra é poderosa. E quem ouve a sua palavra e crê, recebe a bênção, recebe o milagre. Mas quando não ouvimos a Deus, quando preferimos ouvir muitas vezes a nós mesmos, né? Não, eu faço o que me dá na telha, eu faço o que eu quero. Você está se perdendo. Não faça o que os homens dizem. Não faz o que os homens fazem. Faça o que Deus manda. Porque Deus deixou a palavra dele para você. Deus deixou a Bíblia. Deus deixou a sua palavra para que você creia, para que você ouça, para que você viva. E quando você vive, ela começa a se manifestar na sua vida, porque a palavra é poderosa. Paulo diz em Romanos, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então ouça a palavra. Ouça Deus falando no seu coração. Quer ouvir Deus? Leia a palavra. Quer ver Deus falar com você? Leia a palavra. Ela vai falar. A maior profecia está registrada no livro sagrado. A Bíblia Sagrada é o melhor, né? É o melhor o melhor podcast que você pode ouvir. É o melhor livro que você pode ouvir. Porque ela tem o poder de mudar a sua história. Ela tem o poder de transformar a sua vida. E em primeiro lugar, quando eu não ouço a voz de Deus, quando eu não paro para ouvir Deus falar comigo, quando eu não peço uma direção de Deus, eu vou sem a direção. Né? Hoje você entra na internet, faz isso, você vai ficar rico fazendo isso. Né? Você quer ser rico, você quer prosperar? Ouça Deus. Você quer ter um casamento abençoado, sucedido? Ouça Deus. Você quer, né, ter saúde? Ouça Deus. Você quer o quê? O que você quer? O que deseja o teu coração? Ouça Deus, porque somente Deus pode e tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de revolucionar a sua vida. Segundo, o que faz eu perder a bênção? Não valorizar a bênção de Deus. Esaú tinha a bênção dobrada sobre ele. Mas quando o seu irmão chegou e por causa que ele estava com fome, comprar de lentilhas, falou assim, me dá a sua primogenitura. Ele não pensou duas vezes. Ele trocou a sua bênção, que era farta, que era dobrada. Ele trocou por um prato de comida. Toma cuidado quando você vai decidir, quando você está com fome, ou quando você está cansado. Porque ele perdeu a sua bênção. A coisa mais importante na vida de um judeu não é a riqueza, não é a prosperidade, é a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que Abraão chega diante de Ló e fala assim, Ló, escolhe a direita ou a esquerda, frente ou atrás, aonde você escolher, eu vou ao contrário. Se escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se fores para frente, eu vou para trás. Se fores para trás, eu vou para frente. Aonde tu escolher, eu vou ao contrário. Por que Abraão fez isso? Deixou ele escolher. Porque Abraão sabia que sobre ele estava a bênção de Deus e não importava o lugar. Não importa a situação onde você está. Se a bênção de Deus está com você, um milagre vai acontecer, bênçãos vão acontecer. Deus vai te prosperar na onde você estiver. E Ló escolheu as campinas do Jordão. E ele escolhendo as campinas do Jordão, ele vai até o Jordão, tem ali pomares, tem água, na lógica humana, na inteligência humana, é o melhor. Qualquer um escolheria o que Ló escolheu. Até eu escolheria, porque olha, eu vou para um lugar que tem água, vou para um lugar onde tem frutas, vou para um lugar onde eu posso plantar, tem água para o meu rebanho, tem espaço para os meus pastores, né? Quem não escolheria? E quem na ótica humana escolheu o que Abraão escolheu? O deserto. Abraão foi para o deserto. Quem quer ir para o deserto? O deserto é lugar de miséria, o deserto é lugar de sofrimento, o deserto é lugar de escassez.
Mas só que Abraão sabia e tinha consciência que no deserto ele tinha milagre, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Mas Esaú, já sabendo disso, não se valorizou. O seu avô era aquele que amava a bênção de Deus, sabia que a bênção fazia diferença. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão enriqueceu no deserto. Você nunca vê ninguém enriquecer no deserto, mas Abraão enriqueceu. Prosperou, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Valorize a bênção. Esaú desprezou. Não despreze por qualquer coisa. Não despreze a bênção de Deus por um romance, por uma paixão, por um sentimento pecaminoso, carnal. Não despreze a tua bênção por uma posição num cargo que alguém te dá. Valoriza a bênção de Deus. Nenhuma posição humana, nenhum dinheiro, nenhum status, nenhum presente que você possa ganhar é mais precioso ou mais valoroso do que a bênção de Deus. Valoriza a bênção. Valoriza aquilo que Deus te dá. Porque a Bíblia diz que tudo que vem do céu é boa dádiva, é dom perfeito. O que Deus dá para você é bom, é maravilhoso, é perfeito. Deus só dá coisas boas. Deus não dá porcaria. Deus não dá coisa ruim, coisa estragada ou vencida. Deus só dá coisa boa. Valoriza, dê valor, prioriza a bênção de Deus. Alguém chegar diante de você e falar assim, ó, eu tenho algo melhor, eu vou te dar uma posição melhor para você. E você está no lugar onde Deus quer que você esteja, fique no lugar. Ainda que você não veja. Talvez você senta no banco e olha, não ache nada ao redor que seja bom. Mas Deus mandou você ali. Tenha certeza que no meio do deserto vai brotar água. No meio do deserto Deus vai fazer jorrar petróleo. A bênção está ali. Aonde Deus quer que você esteja, a bênção está. Se a bênção está com você. Também se você, aonde Deus te mandar, vai. Aí eu tenho que ficar aqui. Se a bênção está com você, onde você for, a bênção te acompanhará. A bênção vai até onde você está. Então, valoriza ela. Esaú desprezou, não valorizou. E ele perdeu a bênção de Deus. Terceira coisa, o que faço eu para perder a bênção de Deus? De tantas outras coisas. Eu não vou falar tudo, porque senão vai ficar muito tempo o vídeo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que faz eu perder a bênção de Deus? Murmuração. O que é murmurar? É reclamar. É ficar falando mal. Quantas pessoas perdem a bênção de Deus por causa da murmuração? Quantas pessoas deixam de serem abençoados porque são murmuradores? A Bíblia diz que Israel ficou 40 anos no deserto porque eram murmuradores. E muitos pereceram porque eram murmuradores, né? E a murmuração, irmãos, é um pecado terrível que tira a bênção, tira a graça de Deus sobre a tua vida. Tira o amor de Deus. Deus se ira com os murmuradores. A pessoa está desempregada, chega numa entrevista de emprego, o patrão pergunta, olha, você trabalha de sábado, trabalha de domingo? Ah, trabalho. Se precisar limpar o banheiro, você limpa? Ah, eu limpo. Na hora precisa. Passou 3 meses de experiência, que patrão chato, que salário de miséria. Mas quando chegou, era maravilhoso, aceitou. Mas depois que a situação melhorou, que as contas foram pagas, não, o serviço é ruim, começa a murmurar. O patrão é isso, o carregado é isso, o serviço não presta, ai que serviço de porcaria, ai que serviço horrível, ai que salário miserável. Quando você começa a murmurar, você começa a perder a bênção de Deus. Porque se você chegar no teu salário e falar assim, Deus, abençoa, é fiel, no dízimo, é fiel na oferta, Deus abençoa. Quando você olha para o teu carro velho e fala assim, é uma bênção, é velhinho, mas me leva aí onde eu quiser. Deus começa a te abençoar e te dar coisas novas. Você tem problemas na vida, mas abençoa. Tua casa não é uma mansão, abençoa tua casa simples. É aluguel? Abençoa o teu aluguel, abençoa o dono da casa. Tenha a palavra de bênção na boca. Não reclame, não murmure. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:10 que por causa da murmuração, eles pereceram pelo destruidor. Há um demônio há uma entidade demoníaca chamada destruidor, que ataca murmuradores.
que se levanta com quem murmura, com quem vive reclamando, que vem me dizendo que a vida não presta, que a vida é isso, que a vida é aquilo. Deus quer que você aprenda a abençoar, porque o poder da bênção tem poder de transformar a maldição em bênção, mesmo que os seus olhos não veem. Talvez você olhe e diga assim, esse filho meu é uma praga, é uma peste. Não amaldiçoa, abençoa. Meu filho é uma bênção. Mas alguém fala para você, mas você sabe que ele é ruim, tem atitudes ruins. Aí você fala assim, estou profetizando, ele é uma bênção. Na minha boca só saem palavras boas. Não murmure. Os murmuradores não entraram na terra. Os murmuradores não entram no céu. Os murmuradores serão destruídos pelo destruidor. Eles serão arruinados pelo destruidor. Esse demônio destrói quem vive murmurando. Você pode ver que a vida de quem só reclama nunca tá bom. Nunca vai para frente. Você nunca vai ver um homem próspero. Você nunca vai ver um homem de sucesso que reclama. Nunca. Se você pegar qualquer biografia de homens vencedores, você vai ver sempre dizendo, eu venci porque eu acreditava. Porque eu acreditava que Deus ia me ajudar, porque eu lutei, eu me esforcei, porque eu acreditei. Você nunca vai ver dizendo, eu venci, mas é por causa dessa vida é ruim, porque os outros são ruins, por causa disso. Você nunca vai ver um murmurador vencendo. Você nunca vai ver um murmurador subindo no pódio. Você nunca vai ver um murmurador levantando a taça. Então não murmure, porque os murmuradores perdem a bênção de Deus. 4. O que faz eu perder a bênção de Deus? Uma das coisas mais terríveis que faz você perder a bênção de Deus. A incredulidade. A incredulidade faz com que eu e você viemos perder a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é perdida quando você deixa de crer. Quando você deixa de acreditar que Deus está sobre a tua vida. Quando você deixa de acreditar que Deus está na tua casa, na tua vida, no teu lar. Quando você deixa de acreditar que há um milagre chegando na tua vida, há um milagre chegando na sua casa, não pare de crer. A Bíblia diz que pela fé muitos homens venceram reinos, venceram guerras. A Bíblia fala dos heróis da fé, que homens alcançaram sucesso por causa da sua fé, enfrentaram o fio da espada por causa da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é prova de que se espera. A fé faz você saltar muralhas. Faz você acreditar quando nada ninguém acredita. Quando você não vê saída, você continua tendo e exercendo fé. A fé não é manifestada quando tudo vai bem, mas a fé é manifestada quando tudo vai mal. Quando as coisas estão dando errado. Quando as coisas não vão ao lugar que você deseja. Aí você crê que Deus está com você. Você tem fé que é uma promessa de Deus sobre a sua vida e você vai vencer esse desafio, essa dificuldade, essa tempestade. Você vai passar por esse deserto, porque Deus tem um milagre na sua vida porque você crê. A Bíblia diz que foram destruídos por causa da sua incredulidade. Foram mortos no deserto por causa da sua incredulidade. Porque não creram, por isso perderam a bênção. Né? A Bíblia diz que Deus liberou a palavra de bênção, mas por que não receberam? Porque não creram. Eu não vi, mas eu tenho certeza que a vitória já é minha, porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada para mim e para você. Então creia, vença pela fé. Não deixa que a incredulidade destrua o teu coração, destrua a tua vida, destrua e impeça as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Porque a Bíblia nos ensina a cada dia, e você vai ver, que Abraão foi reconhecido como amigo de Deus por causa do que creu. Foi imputado como justiça, porque creu. A Bíblia diz que
que Daniel, quando caiu na cova dos leões, não foi engolido porque ele creu. Né? A Bíblia diz que o Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados na fornalha ardente porque creram. Porque creram que Deus, ainda mesmo que não lhe libertasse, Deus ainda podia livrá-los. Eles creram. Mesmo contra tudo, mesmo contra todos. Hoje veremos os crentes que uma fé é vazia, uma fé é superficial, uma fé que não tem, né, não tem consistência, uma fé rasa. Qualquer coisa chora, se desespera. Ai, eu não suporto. Ai, me fizeram isso. Ai, me amaldiçoaram, e agora? Poxa, crê em Deus, que você não pode ser amaldiçoado porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Levanta o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Se a palavra vem de derrota sobre a tua vida, é oração contrária, é macumba, é feitiço, é palavra de encantamento, é ardil do inimigo. Creia que a bênção está sobre a tua vida e você vai vencer. Você vai alcançar aquilo que ninguém alcançou, porque Deus está contigo, porque a promessa de Deus está sobre a tua vida. Creia na palavra de Deus, que ela não muda, ela é inerrante, palavra de Deus, e ela diz para você, levanta a cabeça e creia. Não permita, porque um dos maiores, ou o maior pecado é a incredulidade. Sabe por que um dos maiores pecados, eu posso dizer e afirmar para você com toda certeza que a incredulidade é um dos maiores pecados da Bíblia Sagrada? Porque todos Deus têm o perdão, Deus tem solução. Para o pecado Deus tem solução, para a fé do mundo Deus tem a fé. Né? A Bíblia diz assim, que o sangue, o pecado nos afasta de Deus, mas o sangue nos traz para perto. Né? Se andarmos, 1 João 1,7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas a incredulidade não tem saída, a não ser você que tome atitude. Porque Deus não pode crer por você. Deus não pode crer por você. Deus não pode crer pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe. Só você pode crer por você, só teu pai pode crer por ele, só tua esposa pode crer por ela. Você não pode crer por eles. É você. A fé é algo individual e intransferível. É a sua fé que pode mover muralhas. É a sua fé que pode mudar histórias. É a tua fé que pode criar circunstâncias a seu favor. E é a sua fé que faz com que a bênção de Deus corre na sua vida. A bênção de Deus permanece firme em você. Então acredite que há um Deus que pode mudar a tua história. Há um Deus que pode transformar toda a sua existência. Se você crer, se você buscar, se você se entregar àquele que tudo pode na sua vida. Não permita com que o mal venha tirar a tua fé. Não permita que as situações, as circunstâncias, este mundo, essas palavras negativas de derrota, de fracasso, de discórdia, de destruição, de morte, venha tirar a fé de você. Porque a incredulidade tem roubado a bênção de muitos. Muitos têm perdido a bênção do Senhor porque não creem, porque não acreditam. E eu quero dizer uma coisa para você, encerrando este vídeo. Deus tem uma palavra firme para você. Sabe o que faz para que você não sabote a tua vida? Você não venha se destruir, se autodestruir e culpar os outros. Sabe por que todas essas atitudes? Não ouvir Deus, não valorizar o que Deus tem, murmurar, ser incrédulo. Coisas, eu não abrangi tudo, é coisa simples, tem muito mais assuntos sobre isso. Mas eu quero que você entenda, se identifique uma coisa. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe o que faz você não ter essas atitudes? São 3 coisas, um tripé, que nesse canal você sempre vai ouvir dizer. Todo cristão precisa orar. Orar porque a oração gera poder. Porque a oração gera intimidade. Porque a oração te aproxima de Deus.
Deus não faz nada sem o crente orar. Você quer que Deus faça algo na tua vida? Ore. Você quer que Deus opere na tua casa? Ore. Você quer que Deus mude a vida dos teus filhos? Ore. Você quer que teu casamento seja restaurado? Ore. A oração tem poder. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. A oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Você é filho de Deus, Deus, tua oração tem poder. A oração do ímpio toca o coração de Deus e Deus se revela a ele. A oração. E a oração é algo que você tem que se exercitar. Como você precisa ir para uma academia e se exercitar para criar músculo, assim você precisa exercitar a oração. É ruim hoje, é ruim amanhã, é ruim depois, daqui a pouco você está acostumando e a oração vira uma rotina. E Deus quer que a oração vire uma rotina todo dia. Né? A Bíblia diz orai sem cessar, persevere em oração. Deus nos ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Deus quer que você ore. Deus quer que você busque. Né? A outra coisa que você precisa fazer, leia, examine as Escrituras. A palavra de Deus diz para Moisés, goteja a minha doutrina. A palavra de Deus diz, examine as minhas Escrituras. Né? A Bíblia diz, buscai o Senhor no livro. Né? Leia, né? Examine, estude, coma da palavra de Deus. Porque esta palavra é poderosa. A palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida. Essa palavra tem poder para te alimentar. A palavra vai te alimentar, vai te sustentar, vai aumentar a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Você tem recurso hoje na modernidade, temos Bíblia em áudio, né? Tem a Bíblia que você baixa offline, que não seja internet. Você toca ali, ela fala, você tem em vídeo, tem em mil e uma coisa para você fazer. Na palma da tua mão, que você fica no celular hoje o dia inteiro. A Bíblia está ali. Faça dela o teu maior e o teu aplicativo que você mais usa. Leia a palavra. Busque o Senhor no livro. E você vai conhecer um Deus que você nunca conheceu. Você vai sair da superficialidade e vai entrar numa dimensão superior, maior, grande da parte de Deus. Entre nesta presença, entre na palavra, coma deste livro, se encha de Deus de tal forma que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais a tua boca vai sair palavras de maldição, porque tu vai encher o teu coração com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Que o teu coração esteja cheio da palavra de Deus. Que o teu coração esteja cheio da palavra do Senhor. A tua boca tem uma palavra sadia e agradável, porque você tem o teu coração cheio dos princípios, das diretrizes do Senhor na sua vida. Salmo 105, né? Diz a palavra assim, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada para os meus pés para mostrar aonde eu devo pisar e luz para mostrar o caminho que eu devo seguir. Creia. E terceiro, jejue. O jejum, irmãos, muitos têm esquecido o jejum. O jejum nos cura. Não é o jejum intermitente para emagrecer. É o jejum que você faz para Deus. Para mortificar a sua carne. E para mostrar para Deus que você, a presença de Deus, Deus vale mais do que o seu esforço. Ou Deus vale mais do que a sua própria vida, porque o teu esforço em jejuar, o teu empenho em jejuar, sacrifica a tua carne, mortifica a tua carne, porque ficar sem comer é começar a morrer, porque o homem sem comida morre. E essa atitude, você mostra que a vida, que Deus vale mais do que a sua própria vida. Jejue. Pastor, eu não consigo jejuar. Jejua por 1 hora hoje. Jejua por 1 hora a semana inteira. Daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês, jejua 2, jejua 3, vai aumentando. Daqui a pouco você consegue jejuar um período bom. Faça isso ouvindo Deus, na direção de Deus. Eu tenho certeza que a tua vida muito vai ser a mesma. Se você é um crente que ora, se você lê a palavra, examina as Escrituras, e se você jejua,
Nunca você vai dizer, estou cansado de servir a Deus. Nunca você vai dizer, eu quero desistir. Nunca você vai dizer, não sinto a presença de Deus mais. Porque a presença de Deus será a tua companheira. Deus será teu companheiro, o teu melhor amigo. E você vai valorizar o Senhor. Não sabote a tua bênção. Não sabote a sua vida. Não perca a sua bênção. Valorize a sua bênção. Porque Deus tem o melhor para você.